Olá a todos! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início a uma nova série de estudos da Bíblia Sagrada. Essa série de estudo é a minha favorita, que é sobre as profecias do Apocalipse. Eu e vocês vamos abrir a Bíblia e deixar ela nos revelar as grandes verdades que contém dentro desse maravilhoso livro de João, para nossas vidas. Vamos começar? Antes, uma pequena introduçãozinha. Enquanto completo em si mesmo como uma chave do Apocalipse, este estudo pretende ser uma introdução a uma curta série de exposições simples dessa grande profecia, com base em interpretações divinamente dadas de seu significado. É um fato inquestionável que as profecias intimamente relacionadas de Daniel e João contêm 7 interpretações divinamente dadas, e é evidente que estas devem constituir a única base infalível de exposição. Ao construir sobre eles, não construímos nas areias movediças da opinião humana, mas na rocha estável da verdade revelada. Sem tal fundamento, nenhuma interpretação de Daniel e do Apocalipse pode ser seguro e confiável, pois repousa sobre a divina autoridade, mas só pode se apoiar em princípios implorados e meras conjecturas humanas. A base sobre a qual construímos é a interpretação divina. O plano deste estudo é o seguinte. Após uma breve introdução, as 7 interpretações divinas são apresentadas no capítulo 1, no capítulo 4. O cumprimento histórico do 7º e último deles, e no capítulo 5. Usamos esta última visão interpretada e maravilhosamente realizada, que em Apocalipse 17. É como uma chave para abrir as visões restantes no Apocalipse, pois tal é a conexão das várias visões no livro, que a abertura de sua visão central é uma pista manifesta para o significado do todo. Que o Espírito Divino, que busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus, ilumine-nos para compreender essas profecias sublimes e sagradas e nos santifique por meio do conhecimento. Neste ponto vamos ver que quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João. Essa visão é amplamente sustentada pelo testemunho primitivo. Justino Mártir, que nasceu cerca de 7 anos depois do desterro do apóstolo João a Patmos, em seu diálogo com Trífo assim se refere ao autor do Apocalipse, um homem dentre nós, de nome João, um dos apóstolos de Cristo, na revelação feita a ele, profetizou que os crentes em nossos dias viverão 1000 anos em Jerusalém. Ireneu, que escreveu cerca de 30 anos depois de Justino Mártir, fala do Apocalipse como a obra de João, o discípulo do Senhor, aquele mesmo João que se encostou em seu peito na última ceia. Orígenes, que fez do cânon do Novo Testamento um assunto de investigação especial, atribui a autoria do Apocalipse ao apóstolo João, que se apoiou no seio de Jesus, que escreveu um evangelho, e disse que o próprio mundo não poderia conter os livros que falam dos atos do Senhor, ele escreveu o Apocalipse também. Herodes matou Tiago, irmão de João, à espada, e o rei dos romanos, como ensina a tradição, condenou João, dando testemunho da palavra da verdade, à ilha de Patmos. E João nos informa das coisas a respeito desse seu testemunho, não dizendo quem o condenou, mas dizendo no Apocalipse, eu, João, estava na ilha que se chama Patmos, e ele parece ter visto a revelação na ilha. Os escritos do apóstolo João se relacionam com o passado, o presente e o futuro da época em que ele viveu. Ele escreveu um evangelho a respeito da pessoa de Cristo, epístolas a respeito de sua igreja e um apocalipse a respeito de seu reino. Nenhum outro escritor no Novo Testamento é de igual alcance, ou mais profundo ou semelhante a Cristo. A data do Apocalipse é a da expulsão do apóstolo João sob o imperador romano Domiciano para o fim do século I. O testemunho de Ireneu, que foi discípulo de Policarpo, ele próprio discípulo do apóstolo João, é de especial importância neste ponto. Falando do número da besta no Apocalipse, ele diz, por isso o Apocalipse foi visto não muito tempo atrás, mas quase em nossa era, no final do reinado de Domiciano. Eusébio, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Hipólito e outros dos primeiros padres confirmam este testemunho. Vitorino,
que escreveu um comentário sobre o Apocalipse para Elose do terceiro século, diz 2 vezes que as visões do Apocalipse foram vistas pelo apóstolo João na ilha de Patmos, quando banido para lá pelo imperador romano Domiciano. O comentário de Vitorino é o mais antigo existente sobre o Apocalipse. Referindo-se à passagem em Apocalipse 11, ele escreve: deves novamente profetizar aos povos, e às línguas, e às nações, e a muitos reis. Ele diz isso porque, quando João disse essas coisas, ele estava na ilha de Patmos, condenado ao trabalho nas minas por César Domiciano. Portanto, ele viu o Apocalipse, e quando, finalmente, envelheceu, ele pensou que deveria receber sua renúncia pelo sofrimento. Domiciano sendo morto, todos os seus julgamentos foram perdoados. E João, sendo demitido das minas, posteriormente entregou o mesmo Apocalipse que havia recebido de Deus. A evidência externa quanto à data de Domiciano do Apocalipse é clara e certa. Desde a primeira testemunha que fala sobre o ponto da última metade do segundo século até a primeira metade do quinto, temos uma sucessão de padres dando testemunho de comum acordo, e em uma linguagem que não admite mal-entendidos, do fato de que o apóstolo João foi banido para Patmos sob o reinado de Domiciano, e que lá ele teve aquelas visões do Apocalipse que ele depois se comprometeu a escrever. Esses padres também são homens de habilidade, aprendizado e visão crítica da história de tempos passados. Eles pertencem às mais diferentes e difundidas regiões da Igreja: a Gália, Alexandria, a província pró-consular do norte da África, Panonia, Síria e Roma. Eles são, portanto, em grande medida independentes uns dos outros, e nos transmitem a impressão incontestável de que, pelo menos durante os primeiros 4 séculos da era cristã, e em toda a extensão da Igreja cristã, acreditava-se firmemente que o apóstolo João teve as visões do Apocalipse nos dias de Domiciano, e não de Nero. A data assim atribuída pelo testemunho primitivo ao Apocalipse é no final de 95 d.C. ou no início do ano 96, evidência histórica que foi investigada. Diz Edward Elliot em seu livro, Horas com o Apocalipse, páginas 45 e 46. Todos concordam sobre a revelação do apóstolo dada a João. O professor Milligan Piol, que forte e habilmente confirma a data dominiciana do Apocalipse em um apêndice estendido. Para confirmar a data original e expressamente atribuída por Ireneu ao Apocalipse, conforme visto e escrito no final do reinado de Dominiciano, isto é, próximo ao final do ano 95 ou início de 96. Consequentemente, a grande maioria dos historiadores eclesiásticos e críticos bíblicos mais aprovados, como católicos romanos e protestantes, franceses, alemães e ingleses, escritores que não tiveram preconceito sobre o ponto em questão, de uma forma ou de outra, de qualquer valor particular da interpretação apocalíptica, por exemplo, estão aqui alguns nomes como Dupin, Bossuet, Tillemont, Leclerc, Turretin, Spanien, Basnage, Lampe, Mochen, Mill, Fichte, Larder, Milner, Tomini, Barton, etc., etc., tem igualmente adotado, a quem fico feliz em acrescentar os nomes vivos do historiador eclesiástico alemão Geseler, e de nosso erudito cronologista, Sr. Clinton. Podemos, estou persuadido, depender de sua correção com uma confiança implícita e sem hesitação na verdade de quase todos os fatos menores registrados na história. E devo dizer que me parece mais surpreendente que comentaristas respeitáveis e eruditos devam ter gasto seu tempo e trabalho na construção de exposições apocalípticas que repousam total e apenas sobre o alicerce arenoso de uma data nerânica anterior. O tema do Apocalipse está definido nos seus versos de abertura. O assunto do Apocalipse, de acordo com sua definição inspirada, é coisas que devem acontecer em breve. Livro de história ou de doutrina, mas de profecia. A este é devotada a sua maior parte. Trata de coisas que eram futuras na data de sua revelação, e de coisas cujo cumprimento foi em breve para acontecer. Sua posição cronológica não residia em uma futura futuridade. O tempo de seu cumprimento estava no primeiro século próximo.
Esta ideia do cumprimento rápido de suas predições é repetidamente referida em toda a profecia e aparece no final da frase: "O Senhor Deus dos santos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem ser feitas." Apocalipse capítulo 1 versículo 1. O Apocalipse é uma revelação não de eventos remotos nos quais a Igreja cristã dos dias apostólicos em diante até o tempo presente não teve nenhum interesse prático, mas de eventos que há 1800 anos estavam próximos como o início de sua realização. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas porque o tempo está próximo. Aqui encerro a introdução dessa série de estudo do Apocalipse. Vejo vocês no próximo vídeo, que é onde vai começar de fato os estudos das profecias de Apocalipse. Um forte abraço e não se esqueçam de inscrever no canal e curtir e compartilhar, para nos ajudar a fazer mais conteúdos bons como esse.